E aí, falando primeiro de Taesa, acho que é uma pergunta que, não dá para não fazer, porque eu tenho certeza que o pessoal vai querer saber. A Taesa vai acabar, na visão de vocês? Ela vai deixar de ser uma boa pagadora de dividendos como era no passado? Como vocês olham para a Taesa hoje? Porque é um fato que ela passa por desafios hoje, alguns. Uma alavancagem maior do que os seus pares, pode ser visto como um desafio, frente aos outros concorrentes. Tudo bem, eu não vejo dessa forma, mas algumas pessoas falam. É uma empresa que tem um prazo médio de concessões mais curta do que os outros, mas a gente já teve também outras empresas passando por isso e elas sobreviveram. Só que isso causa euforia. Acho que volta nessa mesma palavra. E aí mudaram recentemente a política, o pessoal começou a fazer conta, falou, o dividendo vai ficar menor agora, não sei o quê. Como que vocês olham para a Taesa hoje? Porque eu acompanhei várias lives que vocês já fizeram no canal de vocês lá no YouTube, falando sobre Taesa, enfim, trazendo um pouco dessa visão, talvez querendo acalmar um pouco o pessoal sobre isso. E eu também tenho tentado fazer esse trabalho, acho que um pouco aqui no podcast. Não trouxe o CEO e o CFO para isso. O que ficou claro na minha visão momento talvez mais desafiador, mas a empresa não vai acabar. Qual que é a visão de vocês para passar para o pessoal? Você sabe que o investidor é um bicho engraçado, né? Quando a Taesa estava distribuindo a torta direita lá, os 4 e pouco, né? Ninguém falava nada. Não, tava todo mundo feliz, porém com aquela pitadinha, aquela crítica, tipo, será que não tá distribuindo demais? Tá meio alavancada? Acho que eles deveriam ser um pouquinho mais conservadores. Aí eles escutam, se tornam mais conservadores, porque muito provavelmente de fato devem... estava pagando muito. Não, acho que não é que de fato estava pagando muito. Acho que o custo de oportunidade também de você deixar esse dinheiro em caixa enquanto não aparecem boas oportunidades, para que você vai deixar lá? Distribui para o acionista, ele vai saber melhor o que fazer, inclusive recomprar suas próprias ações, né? Você retribui o acionista, fideliza, né? E a hora que eu precisar, eu retenho, tá? Muito provavelmente eles devam participar do leilão agora do segundo semestre, né? Enfim, vão ter concessões ali que são bastante aderentes com o planejamento estratégico deles. Agora que é um momento que, de fato, pode ser que tenham boas oportunidades ali de retorno, eu vou reter o dividendo, tá? Eu vou alterar minha política para algo que seja muito mais compatível com o meu fluxo de caixa, né? Que é o caso do regulatório versus do IFRS. Vou fazer bons investimentos, porque... olhando ali para as opções que eu tenho de destinação dos meus recursos, vou ter uma tira interessante aqui. Em 3, 4 anos, eu volto a remunerar muito bem o meu acionista novamente, né? Então, as pessoas nunca estão felizes. Então, acho que a gente sempre tem que entender o momento que as empresas que a gente investe estão passando no momento. Né? O yield que ela gerou no ano passado, retrasado, foram fruto de investimentos que foram feitos há 10 anos, no último ciclo. Então, os próximos dividendos que virão serão construídos neste momento, né? Então, você tem que definir se você é sócio e você está ali nos bons e maus momentos, né? E os maus momentos é quando, geralmente, você tem boas oportunidades de compra, ou se você é um caçador de yield. E aí, você vai estar sempre pegando o yield passado, não o yield futuro. E muito possivelmente pode cair numa enrascada de, às vezes, olhar para o passado, às vezes foi um extraordinário e o cara sai comprando, que já aconteceu várias vezes. Exato, a gente sabe que já aconteceu várias vezes, né? Mas a gestão da Taesa, né, você teve o contato com o pessoal, eles são muito conservadores. São. Né, eles são muito bons no que fazem. Então, eu acho que a gente vai começar a viver um momento dessas empresas que ganharam leilão não conseguir executar. E eles são top. A expertise deles nisso aí talvez que eles melhor são no mercado. Sangue, né? Também nessa E aconteceu com a TRPL ano passado. Exatamente. Porque os caras foram impedidos. Porque os caras foram impedidos pela ANEEL de executar. Exatamente. Então, esses caras eu acho que eles vão acabar em algum momento abocanhando esses aventureiros que entraram e ganharam os leilões, porque eles não vão conseguir entregar. Eles entram, conseguem entregar num prazo muito menor, normalmente 2 anos antes, 3 anos antes, e aí conseguem aumentar a remuneração. Então essa é a estratégia deles, eles são bons nisso. Então, particularmente, eu acho que a Lu também aqui falou muito bem, a gente está tranquilo, eu acho que isso faz parte de um ciclo de uma empresa vai ter altos e baixos, não tem como crescer de forma infinita, mas a gestão é muito boa, sabe o que está fazendo. Quantas vezes nós já escutamos que Taesa agora não vai ter mais dividendo? Eu estou escutando isso tem pelo menos uns 10 anos que eles estão falando isso. Todo dia um analista fala uma coisa dessa, né? E continua pagando. Eu acho que a posição dela de mudar a política de distribuição a partir do regulatório... Vocês acham boa? Vocês
acharam boa. É o que já era, o que o mercado fazia. Todo mundo já fazia dessa forma. Ela só tá fazendo o que os outros já faziam. Eu acho que tá super coerente e correto. Porque senão, eu vou calcular o lucro ali, vou usar o regulatório, outro eu vou usar IFRS. Então, assim, fica uma bagunça. Né? E outra, já se mostrou disposta ano que vem voltar a aumentar o payout, né? Sim, Então, exatamente. já existe um compromisso público de que, olha, mudei a política, a base da minha política, reduzi o payout para este ano, que é um indicador de que tem oportunidade Exato. de alocação melhor do que distribuir para o acionista. Ano que vem, eu volto a pagar o yield o payout que eu pagava antes, né? E é muito curioso também, Jean, como as pessoas acham que se o mercado inteiro tá vendo alguma coisa acontecer, isso provavelmente já tá no preço. E as pessoas acham que os gestores estão assim, né? Pô, a minha concessão vence em 2030, o que a gente faz? Na hora que chegar lá, a gente vê. Não é assim que funciona, né? Sim. Todo mundo tem metas, tem bônus, tem, enfim, Claro. ambições profissionais também, claro. Tem o seu dever fiduciário lá perante a companhia, né? De fazer crescer, enfim, de gerar bons retornos aí ao acionista. Então, não tem ninguém parado lá. Eu tenho certeza absoluta que tá todo mundo, área de projetos lá, tá sem dúvida nenhuma, olhando alguma coisa aí pra fazer no segundo Assim, semestre. eles estão retendo para alguma coisa, para algum leilão. E tem um detalhe que pouca gente sabe, é que Taesa tem uma reserva de lucros, assim, astronômica. Se não me falha a memória, é em torno de uns R$4 por ação. Mesmo? É alto esse valor. Foi até o Fabião que me falou uma vez. Não estava nem atento, mas porque o Fabião adora Taesa. Mas então, assim, eu acho que se em algum momento falhar, né, essa estratégia, pode ser que distribuam. Então, assim, eu tô completamente tranquilo. Né? Boa. E nesses preços de 35, praticamente, vocês veem como uma barganha, assim, ou hoje não tem tanta margem de segurança frente ao que vocês têm até na própria plataforma, se quiserem usar? Olha, tá com bastante diferença em relação ao preço teto. Mesmo ela reduzindo um pouquinho o payout, né? Consequentemente, o dividend yield deve vir mais baixo. Ainda tem bastante margem de segurança. Mas não é uma grande barganha como a gente tinha 5, 6 anos atrás. Mas assim, é um preço ok, não tá caro, entende? Pro cara que tá naquela ideia que a gente tava conversando, começando, fazendo seus aportezinhos mês a mês, se o cara tem Taesa, é melhor ele continuar comprando as ações do que ficar segurando, esperando. Perfeito, porque momento é um mais... business muito fácil de você analisar, assim. O business da empresa é fazer um bom leilão, quer dizer, oferecer um ágio ali interessante, em que ela consiga ter um retorno, né, tanto na velocidade da construção, né, quanto que é o OIM, quanto da própria concessão, que é a RAP ao longo do tempo, né? E entender que, pô, os caras estão lá todo dia pensando nisso, olhando né? Pra isso. Então, acho que nosso papel como investidores, analistas, enfim, mercado, é cobrar, ficar em cima e os caras entregar, né? Agora, ficar conjecturando que os caras vão quebrar todo um histórico de 20 anos, né? Assim, nos últimos 20 anos, eles entregaram o que prometeram, até muito mais. Então, acho que uma boa parte dessa história também é você confiar, né? Sim. Tem muita coisa que você precisa ali na base da confiança. Verdade. E a confiança, ela é gerada a partir do histórico, né, Lu? Claro, Então, não é uma confiança cega, claro. Não é porque alguém está falando, pô, Histórico de entrega. Histórico de entrega é muito positivo, então vamos dar um crédito, né, de confiança. E é claro, a gente também não é cego, né? Se a gente em algum momento observar que a coisa não está andando, a gente desfaz da posição, sem dúvida nenhuma. É verdade. Uma outra questão, aproveitando também o gancho. O Bar sempre foi muito, acho que vocal na questão AS Brasil verdade. E na questão Auren também. E aí, recentemente, a gente teve anunciado aí já público para o mercado a incorporação da AS Brasil pela Auren. Foi até um momento bem oportuno, porque a gente trouxe logo depois o CFO para falar aqui, que inclusive era CEO da CESP. Se eu não me engano, ele era CEO da CESP e aí acabou virando CFO da Auren. O Mário Bertoncini. Isso aí. E aí, enfim... Essa foi uma notícia que pegou algumas pessoas desprevenidas no sentido de falar, pô, a Auren estava me dando dividendos extraordinários, me deu ano passado, me daria esse ano. Agora esse dividendo aparentemente não vem mais, porque a empresa, juntando com a AS Brasil, se alavanca um pouco. Enfim, tem toda eu diria que uma estruturação para ser feito e em algum momento depois voltaria a pagar o dividendo. Algumas pessoas foram bem críticas, né, aqui que me acompanham a Genial, falando que não tinha sido um bom deal, mas a gente vê pelo lado contrário, inclusive eu vejo até como positivo isso, essa nova empresa que é gerada vai ser muito interessante. Talvez o dividendo, de fato, no curto prazo seja menor mesmo, Sim. Não se paga o extraordinário, mas o dividendo bom lá para frente é o que vocês estavam falando, é consequência
de um bom negócio sendo feito e sendo formado nos dias de hoje. Como que vocês olharam dentro da AGF, e se você puder também até trazer um pouco da visão do Barsi, se é que ele deu alguma, quanto a isso, Auren e AES Brasil? Eu acho que no final do dia foi um ganha-ganha para ambos os lados. Acionistas de AES e acionistas de Auren, tá? A gente sempre foi muito vocal em relação a AES, é uma posição que a gente não fez agora, é uma posição antiquíssima, né? E que a gente se tornou relevante a partir do segundo follow-on, né? Então, boa parte do nosso preço médio lá de volume foi feito naquela época, né? A gente não subscreveu na primeira, subscrevemos na segunda, acho que foi 9,20, 9,23, alguma coisa assim. Então, o preço médio era muito, muito próximo a isso, né? A empresa, ela entrou eu acho que ele foi uma corrida de 100 metros, literalmente, né? Numa empreitada de mitigação de risco hídrico, né? Que tá, enfim, eventos de cauda cada vez mais frequentes, né? E, de fato, ali foi uma leitura correta de que o vencedor no longo prazo é o cara que tivesse uma matriz de geração bem diversificada, né? Tanto geograficamente quanto em modais, né? E, claro, uma estrutura também de distribuição, que eu digo de capilarização de clientes, né? Claro, com a chegada do Mercado Livre, as coisas, o efeito mercadológico, ele muda um pouco, né? Daquele modelo que a gente tinha antes. Então, ela saiu nessa Mercado corrida. Livre de energia que você está falando, Mercado Livre de só energia. para o pessoal entender que não é o Mercado Livre, é o Mercado Livre de não energia. é a empresa Mercado Livre, é o Mercado Livre de Energia. Perdão, não fui... Nem me lembro, entendeu? Eu até deleto essas empresas da cabeça, mas é bom complementar. Então, ela saiu numa empreitada, financiada pelo seu controlador, enfim, que em todos os momentos se mostrou disponível a aportar capital, tá ali junto, enfim, e ter uma entrega, um resultado de longo prazo, que é sempre o que a gente acreditou. Em determinado momento, por uma decisão top-down, que veio de fora, tomou-se a decisão de sair de Brasil, né? E aí, quando um controlador toma essa decisão, começa a ficar até perigoso para o acionista ter um controlador que tá meio que ali obrigado. Exato. Que não quer mais ter um negócio. Exato. Então, assim, você começa a reter caixa ali na companhia, não querer, sei lá, conjecturando aqui, né? Mas, assim, não querer fazer os investimentos necessários, sei lá, em manutenção, em pessoal, em governança, nisso, daquilo, focando completamente na venda do ativo, né? Então, eu acho que, dadas as devidas circunstâncias da fase em que a AES Brasil estava vivendo, que era um momento de paciência, de desalavancagem, então tinha que ter paciência para esperar a taxa Selic cair um pouco, para o turnaround dos ativos, né, para o ramp-up dos projetos Greenfield. Então, ali precisava de um pouco de paciência, que o controlador já não atendia mais esses requisitos. Então, eu acho que, para quem tem AES, o ativo AES, hoje, no cenário que a gente tem, ele está mais bem cuidado nas mãos de Auren do que estava de AES Corp. Então, acho que fechamos a ponta AES. Para a ponta Auren, pouquíssimos ativos se encaixavam tão bem em relação ao portfólio, em relação ao que eles almejavam em termos de matriz ótima, né? Eles falam muito, muito sobre matriz ótima, do que eles esperavam atingir de resultado com a matriz de geração deles, né? Então, assim, o fato da AES ter nascido de cisão de várias hidrelétricas da própria CESP é incrível, porque você tem ali uma sinergia automática, né? A gente, inclusive, quando foi visitar a AES no ano passado, retrasado, o pessoal falava, pô, eu era da época de CESP, eu tô aqui há 30, 40 anos, eu conheço aqui com a palma da minha mão, sabe? Então, as coisas vão se encaixando. Acho que tem grandes sinergias aqui, que, assim, isso na mão da Auren vai estar muito mais bem cuidado do que na mão da AES, né? E acho que também um ponto positivo é que mostrou que a Auren tá muito barato, né? Quer dizer, eles conseguiram precificar a ação a 15,20, 15,19, alguma coisa assim, né? Tá 12... me lembro o número exatamente. Tá 12,40. Então, você chega à conclusão que, caramba, fizeram uma boa compra, né? E a Auren ainda tá barato, né? Então, acho que é uma questão muito de paciência também. As pessoas são... Mesmo o investidor de dividendos, que teoricamente deveria ser, né, o mais paciente. Um monge, paciente, almejando o dividendo perene no longo prazo, ele tem essa coisa imediatista de, pô, mas tem uma pagando 11, 12% aqui agora. Vou sair dessa, vou migrar para essa, depois eu volto. Só que nesse depois eu volto, pode ser que a ação já tenha saído do lugar.